Mais do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade. Oiê, eu sou Luana Ferreira e esse é mais um vídeo para o canal Roda a Vinheta. Você sabe me dizer qual é a música de hoje? Deixa aqui nos comentários. E o que vamos falar sobre hoje? Um tema tão importante que eu não sei nem medir o quão importante é falar sobre isso. Como reconhecer um falso profeta? Como saber que a pessoa que está falando sobre a Bíblia, que está pregando, que está no altar, que está lá fora falando sobre Deus, realmente é enviado de Deus? Bom, a Bíblia nos alerta que quando estiver perto do fim, existirão muitos falsos profetas. E como reconhecer? Pois, como assim saber que alguma pessoa que está ali em cima do templo é um falso profeta? Como é que a igreja deixaria um falso profeta pregar? Bom, isso eu até me pergunto porque como é que alguma pessoa pode escutar um falso profeta, mas eles são muito bons em manipular pessoas e principalmente em manipular a palavra de Deus. Eles falam coisas como Jesus me enviou, Deus me mandou dizer e bom, o que Deus tem para você hoje, eu quero te dar uma palavra. Isso não tem como você dizer que quem fala isso são falsos profetas. Mas eles usam essas palavras para manipular as pessoas e manipular a palavra para a sua própria verdade. Vamos para um exemplo bíblico. No tempo de Jeremias, os falsos profetas falavam que Deus mandaria amor, paz e não haveria guerra. Mas, na verdade, Deus anunciava outra coisa. E eles falavam essas coisas quando Deus avisava o juízo. Então, assim possamos ver como reconhecer um falso profeta, quando uma coisa que ele fala, que Deus falou, não é realmente o que Deus falou e isso não se concretiza. Como também, não vou lembrar agora qual parte da Bíblia, mas eu vou deixar aqui, quando um rei falou assim, eu chamou um outro rei para se juntar e guerrear contra uma certa nação. Um dos reis falou assim, chamem os seus profetas para nos falar se vamos ter a vitória. Aí ele chamou o profeta falou, Deus lhe dará a vitória. Chamou o segundo profeta e o profeta também falou, Deus lhe dará a vitória. Aí o outro rei que estava querendo ouvir a palavra falou assim, será que não existe outro profeta que não só fala o que queremos escutar? Aí chamaram o profeta, que era o profeta que era condenado na época, sobre as suas palavras, porque as coisas que ele falava não eram o que o rei queria escutar. Daí ele falou que se eles forem para a guerra, Deus não dará a vitória para eles, porque Deus não estava com eles naquela luta. E daí possamos ver também um grande sinal de como reconhecer um falso profeta. Um falso profeta não fala aquilo que Deus lhe mandou dizer, ele fala aquilo que você quer escutar de Deus. Sabemos, é muito fácil hoje em dia de saber o que a outra pessoa quer escutar de Deus. Se você for em qualquer lugar, e estiver no grupo e perguntar assim, quem está precisando de um milagre? Certo que vai ter uma pessoa ali precisando de um milagre, passando por uma dificuldade. Se você perguntar quem está precisando de dinheiro, muita gente está precisando de dinheiro hoje em dia. Que se você perguntar quem é que tem filho nas drogas, muitas pessoas têm filhos nas drogas. Então, isso não é palavra de Deus, isso é manipulação, isso é psicologia. Porque é muito fácil você falar uma coisa sabendo que com certeza terá um ali. Isso não é revelação, isso é adivinhação. E sabemos que adivinhar é pecado. E tudo que é pecado não vem de Deus, vem do Satanás. Outro sinal é que seus frutos os denunciam. O que são os frutos? É a vida privada. É o que a pessoa faz sem estar ali no templo. O que a pessoa faz sozinho, quando está só ele e Deus. Esses frutos o denunciam. Eu vi um vídeo de um profeta que ele estava em um barzinho escutando músicas seculares. Aí ele falou, eu estou aqui, não estou fazendo mal a Deus, não estou
não estou escutando uma música, assim, não é sobre coisas explícitas, não é sobre pecado, é um pagodezinho que é romântico e tudo mais e tal. Mas aí você pensa, pode até pensar, isso não tem nada a ver mesmo, ele não está ofendendo a Deus com isso, e ele está num lugar tranquilo, ele não está bebendo. Mas vamos pensar um pouco. Somos criação de Deus, e Deus nos criou para louvar Ele, para que a nossa vida o louve, para que, então, quando nos tornamos filhos de Deus, tudo que fazemos é para louvar a Deus. Somos testemunho vivo da sua vida aqui na Terra. Então, como é que estamos no lugar que não está louvando a Deus? Também pode ser que não esteja desagradando a Deus, mas eu acho que sim está desagradando a Deus, porque não está louvando a Ele. Nosso único propósito é louvar Ele, então não tem essa de estar no lugar que é tranquilo e não está desagradando a Deus. Não é isso. Devemos sempre estar louvando a Ele e não fazendo coisas mudanas, né? Então, os frutos dos falsos profetas o denunciam. Se você vê uma pessoa que está no templo, que está falando sobre Deus e ao mesmo tempo está em lugares duvidosos, então você já pode saber que essa pessoa não está certamente em concordância com a palavra, não está sendo um canal de bênçãos de Deus. Bom, o terceiro sinal é que eles desviam as pessoas da verdade e introduzem heresias sutis. Como fazer isso? Bom, eles são filhos da mentira, então eles sabem muito bem como fazer isso e sabem muito bem como manipular a verdade. É fácil eu pegar uma palavra da Bíblia e manipular ela para a minha verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que muito acontece, que as pessoas falam, Deus é amor. Deus é amor, mas muitos esquecem que Deus também é justiça. Ele não deixa você passar ileso por uma coisa que você fez de errado. Ele vai lhe punir por isso. Então, Deus é amor, sim, Deus é amor. Ele lhe ama, mas ele não lhe ama do jeito que você é. Ele lhe ama por ser criação dele. E quando você aceita Jesus, ele lhe ama porque você é o filho dele. E assim como um pai, ele corrige o filho, Deus nos corrige. Então, Deus é amor, ele nos ama. Mas ele não deixa a gente fazer qualquer coisa. Até porque tem as leis dele para a gente obedecer. Mas eu posso muito bem falar, Deus te ama, não importa o que você faça, Deus te ama. Mas não é assim, tá bom? Deus te ama, mas não é assim que não importa o que você faça, Deus te ama. Ele exige perdão e ele exige obediência. E a justiça de Deus é muito forte, então não queira cair em cima dessa justiça. Assim como também tem vários exemplos de como manipular a palavra de Deus. Assim como muitas pessoas falam assim, Deus mandou, Deus fala isso, isso e isso, mas não fala onde é que está escrito na Bíblia. Então, é meio complicado você querer seguir uma pregação onde a pessoa só fala que está escrito na Bíblia, mas não diz onde é que está escrito, né? Até porque, se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber se está realmente escrito na Bíblia isso? Então, vamos lá para outro exemplo. Você fala, que nem tem a polêmica, né, do coach. Eu não sei se ele é pastor, mas eu gosto de falar que ele é coach. Que ele fala que Deus não deixaria você ver, tocar, sentir alguma coisa se ele não pode te dar. Não sei nem de onde é que as pessoas tiram para acreditar nisso. Bom, isso sabemos que é mentira. Mas vocês podem ver que essas pessoas que são enviadas do inimigo, eles têm o poder de manipular a palavra, eles têm sim a inteligência e conhecem a palavra melhor do que nós. Mas não deveria ser assim, deveríamos conhecer a palavra melhor do que eles, para não cair nessas manipulações. Vamos para o quarto sinal, o amor ao dinheiro. Muitos desses falsos profetas, a profecia que eles dão é sobre o dinheiro. Faz você faz dizer praticamente que a fé vai lhe dar o dinheiro, vai lhe dar riquezas. Bom, não tem isso escrito na Bíblia. E Deus pode sim te dar riquezas, pode te fazer o homem mais rico da terra, como ele fez muitos na Bíblia. Mas
A fé não é fonte de riqueza, não é fonte de dinheiro. A sua fé serve para você saber que mesmo se você estiver lá embaixo, Deus proverá tudo. Se você estiver lá em cima, Deus continua proverando. Mas não é sobre eu falar para você, sabe, se você doar, se você der 10 mil com fé, Deus lhe tornará milionário. Hã? Onde é que tá escrito isso na Bíblia, meu filho? Como é que você fala que, tipo, se você doar, se você dá certa quantia, Deus multiplicará isso em 10, 100 vezes, mas isso não tá escrito na Bíblia, né? Ele pode sim fazer, mas só se ele quiser e se for o propósito dele para a sua vida. E esse amor ao dinheiro não tem base bíblica nenhuma e é até condenado na Bíblia, ter o amor ao dinheiro. Não devemos amar o dinheiro, devemos só amar Jesus Cristo. E a fé não é fonte de riqueza. Se as pessoas estão enriquecendo por causa da sua fé, já é um grande alerta, né? E como lutar contra esses falsos profetas? Como testá-los, vamos dizer assim? Teste o espírito. Porque se o espírito que está nele é o espírito da verdade, ele se testificará. Mas se o espírito que está nele é o espírito da mentira, ele também se mostrará e você verá isso. Então, você pode sim testar a palavra, você deve sim testar as profecias e falar: Deus, se for da tua vontade, que se concretize, mas só somente se for a vontade de Deus. Porque sabemos que a vontade de Deus é perfeita e agradável aos seus filhos. Então, a única coisa, se você receber uma profecia, é falar: Deus, se for da sua vontade, que se concretize. E pedir para que Deus mostre se aquilo realmente veio dele. Porque nem tudo que as pessoas falam vem de Deus. Somos humanos, somos carne. E muitas vezes vemos uma pessoa sofrendo e queremos acolher ela. E às vezes até falamos que alguma coisa veio de Deus, mas não veio. Então, sempre é bom testificar o espírito. Ver se aquele espírito que está falando é o espírito da verdade ou o espírito da mentira. Então é isso, estejam atentos aos sinais dos falsos profetas. Precisamos ter discernimento espiritual, que só conseguimos à base da palavra. Olha só que forte que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Como tem o ditado, né? Lobo em pele de cordeiro. Então, para reconhecer um falso profeta, temos esses sinais que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos ensina, que esses sinais os falsos profetas mostram e os seus frutos os denunciam, mas precisamos também ter discernimento do Espírito, ter o Espírito da verdade em nós para reconhecer a mentira. Então, vigia, ora, teste se o Espírito que está falando é o Espírito da verdade e Deus lhe dará a resposta. Curte, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas minhas redes sociais e vamos conversar um pouco sobre esse tema. Deixa o seu comentário, o que é que você acha e fica com Deus, fica na paz, vigia porque Jesus está voltando. Um beijo e tchau!